Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas vencedores, traz a vitória e cantamos. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos pra sempre, justos em ti. Nos levantamos bem ao teu reino, livres brilhamos, teu sangue e tua cruz. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas vencedores, traz a vitória e cantamos. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Em toda a terra és rei, vitorioso rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Glória a Deus, não há outro igual ao nosso Senhor, e é por isso que a gente está aqui. Não há outro como o nosso Senhor, então nós adoramos o nome dEle, a gente se junta, a gente dá um jeito, se conecta de lugares diferentes, mas sempre com o propósito de exaltar o nome desse Senhor, que não há outro igual, não há como o Senhor. Quero mandar um abraço aí pro pessoal que está com a gente. Vou mandar um beijo pro pessoal que está na sala de vídeo, que a Daniele abriu. Para a Karina, que já se expressou aí, já se declarou aí para a Daniele. Para Norma Fernandes. Para a Tia Bizinha. O Vitor. Mandar um abração pro Vitor aí. Dilene. Mandar um beijão aí para essa família, pro esposo também. E dizer para a Tia Bizinha que o meu irmão, né, o Jaimezinho, está aqui com a gente hoje, né, para matar a nossa saudade aí. Vocês fiquem na saudade aí em São Paulo, mas a gente está aproveitando aqui, está curtindo o nosso querido Jaime. Mandar um beijão para a Tamar também, que está assistindo. Vânia Guida sempre chega em boa hora para nos assistir. Mandar um beijão também para o pessoal que está na sala de vídeo da Karina. Lembrando que se você quiser abrir uma sala de vídeo, sempre ajuda a gente a compartilhar, a chegar aí a mais pessoas, mandar lembranças aí para o tio Javé, que é o tio da Karina, tá bom? Sintam-se aí todos beijados, abraçados, que seja uma noite abençoada, edificante, de paz, de alegria, em que cada um de nós possa sentir a presença do Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar, vamos aproveitar que a gente está junto, com pessoas tão queridas, e vamos buscar, vamos orar ao nosso Senhor, que nos ouve, que nos atende, que está desejoso de se revelar mais uma vez às nossas vidas aqui nessa noite. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, te pedindo que o Senhor fale ao nosso coração.
Queremos ouvir a tua voz. Cremos que quando a tua voz é ouvida por nós, nós somos direcionados, somos alegrados, somos fortalecidos, nós somos aprofundados nesse amor tão maravilhoso que nos constrange. Pai, que mais um dia possamos ver o Senhor se manifestar poderosamente, trazendo entendimento, aperfeiçoamento. Não sei como é que foi o dia de cada um dos meus irmãos, mas creio que há sempre algo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Traz, Senhor, aquilo que necessitamos. Que desça sobre nós a porção que vai nos edificar, que vai nos alimentar, que vai enriquecer, agregar à nossa jornada tudo o que precisamos para continuar caminhando com fé no nome do Senhor Jesus. Que possamos, Pai, ser relembrados pelo Teu Espírito Santo das Tuas promessas, aquelas que hão de se cumprir na vida de cada um de nós. De igual modo, nós oramos para que o Senhor toque em nós, trazendo da parte do Espírito Santo aquilo que necessitamos e aquilo que está em nós, que não é bom, que não dá fruto, que possa ser arrancado pelo Teu Espírito Santo. Nosso coração, Senhor, está à Tua disposição. Clamamos para que o lavrador de nossa alma possa trabalhar nessa terra, arrancando o que não é bom e trazendo adubo, regando nosso coração para que ele possa glorificar o nome do Senhor. Pai, que a Tua palavra fale a cada um de nós e o nosso entendimento se abra, que nós possamos sair desse período em que estivermos juntos aqui, conectados, que possamos sair dessa transmissão amando mais Jesus, amando mais a palavra, dispostos ainda mais a caminharmos na Tua presença. Sê com cada um de nós, abençoa as famílias aqui representadas, traz o consolo àquelas que estão lutando, com talvez familiares doentes, pessoas chegadas, queridas, que haja, Senhor, um mover da parte do Senhor de cura em favor daqueles que estão lutando aí contra o Covid, Senhor Deus, que haja um desenrolar das coisas para que essa vacina possa chegar a todos os países, aí trazendo a cura, solucionando esse problemão que surgiu, tem trazido tantas dificuldades. Mas apesar de tudo aquilo que temos enfrentado, que possamos nos aprofundar mais e mais em Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje que se encontra no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler o verso 22 e quero ler também o verso 23. Eu estou dando um título para essa mensagem, que é a lista de compras. A lista de compras. Eu vou ler esse texto e a gente vai refletir hoje sobre o que está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, e eu vou estar lendo no capítulo 5, vou ler o verso 22 e vou ler o verso 23, aproveitar e mandar um beijão aí para a Sueli também, que está conosco nessa noite, tá bom? Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra nessa noite. Hoje eu fui às compras e quando eu cheguei no supermercado eu percebi que algumas pessoas estavam com listas e elas iam fazendo suas compras de acordo com aquilo que elas colocaram na lista. Eu imagino que uma pessoa programada vá fazer isso. Ela vai usar uma lista para comprar as coisas. Nós temos percebido que
nós temos... A Tânia está com a gente aí, a Tânia está fazendo aniversário hoje. Se ela estiver conosco aí, mandar um beijão para ela. Não consegui ver daqui, mas a Sueli está parabenizando aí. Vou aproveitar aí para estender aí esse parabéns, tá? Da nossa parte também. A Tânia, essa querida irmã, está fazendo aniversário. Rosane também, mandar um beijão para toda a família aí da Rosane, todo mundo abençoado na igreja, servindo aí na obra do Senhor Jesus. Ela que é da igreja lá da pastora Marlete, nossa amiga querida, ungida do Senhor, pastora Marlete. Tá bom? Então eu percebi que as pessoas até se aplicaram muito em fazerem lista de compras, porque nós estamos percebendo que os preços estão aumentando das coisas. Então, como as pessoas não podem comprar sem se organizarem para que possa caber no orçamento delas tudo aquilo que elas precisam comprar, muitas fizeram listas. Eu percebi isso. Mais do que o comum, eu percebi que as pessoas estavam com listas, estavam procurando seguir as suas listas. E logo me ocorreu que se a gente faz isso com a despensa da nossa casa, se isso é comum quando a gente vai organizar o nosso orçamento familiar, precisamos trazer essa compreensão também para nossa vida espiritual. E a pergunta que eu quero fazer para despertar uma reflexão é exatamente se você sabe o que é que você tem na tua despensa espiritual. Conforme vai passando o mês, as coisas vão acabando, nós vamos usando tudo aquilo que temos na nossa despensa. À medida que falta, a gente compra. Algumas famílias fazem compras toda semana, tem gente que vai comprando sempre que precisa das coisas e vai mais vezes ao mercado, tem pessoas que vão apenas mensalmente e aí fazem uma compra maior e exige uma administração. Você que vai ao mercado comprar as coisas que você precisa na sua despensa, você sabe que exige uma administração, porque se você não gerir bem, você vai precisar fazer uma determinada comida, uma refeição, um jantar, um café da manhã, um almoço, e aí você pode ter todas as coisas que precisa e faltar um ingrediente que vai inutilizar, não é, a confecção daquele prato. Então você tem que ter os ingredientes para que você consiga fazer a refeição, para que você consiga organizar a despensa da sua casa. Agora, você já pensou espiritualmente sobre isso? Você já pensou que a paz que você tem, a alegria que você tem, para a gente começar a entrar no texto que a gente leu, não é? A longanimidade que eu tenho, a fidelidade que eu tenho, a mansidão que eu tenho, ela pode ser consumida e eu precisar de mais. Então, por que a gente está aqui? Por que a gente se aplica na busca do Senhor? Por que a gente lê a palavra e procura uma compreensão aprofundada sobre o que o texto diz? Por que a gente milita tanto para que o Espírito Santo nos inunde? Não é? Por que a gente se aplica tanto às coisas do Senhor? Porque precisamos que a nossa despensa tenha tudo aquilo que nós precisamos para viver. E eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio que quando o Espírito Santo se manifesta, isso não é apenas algo que nos traz uma emoção num tempo em que a gente está num culto, talvez cantando um louvor, orando ou escutando uma mensagem pregada. Mas eu creio que toda a nossa vida ela pode ser regada pelo Espírito Santo e eu preciso compreender inicialmente. Eu preciso compreender o que é que está faltando. Tem pessoas que pegam esse texto de Gálatas e falam, eu tenho amor, eu tenho caridade, eu tenho amor, mas eu não sou uma pessoa muito alegre, eu não tenho o gozo.
Ah, eu sou uma pessoa que tem um ânimo muito longo, mas eu já tenho dificuldade de ser uma pessoa mansa. Esse não é um texto para você apenas identificar o que você tem, mas é para que você identifique o que não tem e se proponha a buscar. O texto não fala sobre frutos do Espírito, ele fala a respeito do fruto no singular, porque o Espírito Santo, ele exige que nós busquemos uma aplicação total e não apenas parcial. Então eu creio que o Espírito Santo age. Algumas coisas eu tenho mais facilidade do que outras de frutificar, mas isso não deixa a gente numa situação confortável. Não podemos nos acomodar a ponto de acharmos, porque temos muitas manifestações do Espírito, que não precisamos procurar por aquelas que normalmente não temos. Existem pessoas que têm muita facilidade de serem alegres. Existem pessoas que têm extrema dificuldade de serem alegres. Existem pessoas que perdem o ânimo rápido. Existem pessoas que têm um ânimo longo, que possuem de fato longanimidade. Mas a proposta do Espírito não é que você se sirva apenas de algumas ações do Espírito Santo, mas milite principalmente em função daquelas que você não tem. Por isso é que eu dei esse título, para que você se lembre. Eu gosto de pegar coisas comuns, para que você, aplicando de maneira muito simples, você possa ser sempre levado à reflexão e busque Jesus cada vez mais. Assim como uma pessoa se organiza e ela faz uma lista de compras, você precisa ter uma lista. Você precisa identificar aquilo que você não tem. O que é que você está buscando? A presença de Deus não é um supermercado, como é óbvio, mas na presença de Deus eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Mas não é porque eu sei, não é esse texto, o propósito aqui hoje, não é explicar o que é temperança porque você sabe o que é. Não é explicar o que é fé porque você sabe o que é. A importância, a relevância desse texto é quando eu frutifico essas coisas que eu já sei o que são. E nem sempre eu sei no sentido de viver essa realidade. Eu não quero te explicar o que é fé. Eu quero que você frutifique a fé. Eu quero que você manifeste a fé bíblica que vai demonstrar na tua vida a ação do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo não é que você fale em línguas estranhas. O fruto do Espírito Santo é que você possa manifestar, não é? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, tudo isso tem que estar na tua lista. E aí existem duas situações. Eu posso ter coisas e essas coisas podem ir acabando. Assim como eu posso não tê-las e eu precisar buscar. Se eu restringo a minha busca, a maneira como eu busco, o que pode acontecer? Quando você vai no mercado, às vezes você procura por um produto, mas está em falta. E aí o que você faz? Você tem que procurar em outro lugar, você tem que procurar. Então o que acontece? A nossa vida espiritual, ela deve ser uma vida disposta sempre a agregar ferramentas que possam nos ajudar. Então tem coisas que você vai encontrar na presença de Deus ao jejuar, outras coisas numa oração em que você se aplica individualmente. Existem bênçãos reservadas para quando a família se junta e busca junto a presença de Deus. Existem bênçãos reservadas para quando nós lemos a palavra e procuramos a compreensão através da ação do Espírito Santo. Dessa maneira, eu quero mostrar para você o quanto é importante o aprofundamento. Muitas pessoas dizem assim: eu busco Jesus do meu jeito e eu creio que eu o encontro. Mas esse não é o melhor método. O melhor método é aquele em que eu olho a palavra de Deus e vejo se a minha vida está ali.
Se eu olhar a minha vida como um terreno, como um pomar de árvores frutíferas, eu preciso encontrar esse fruto para que eu possa dizer que vivo a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é manifestar aquilo que essa palavra ela reserva para aqueles que creem e querem colocar e desejam colocar em prática. Eu preciso entrar numa conexão como essa, eu preciso, num momento devocional, seja como for, eu preciso vir com a minha lista. Eu preciso apresentar para Deus as minhas necessidades, principalmente olhando o que a presença de Deus disponibiliza para mim. Se a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, eu sei que posso encontrar paz na presença de Deus. Se a Bíblia diz que o fruto do Espírito é fé, eu sei que posso encontrar isso quando eu me conecto com Deus. Então, quando eu busco o Senhor, eu preciso alimentar o meu coração daquilo que essa presença disponibiliza para mim. Eu posso ir a um restaurante e tomar apenas um copo de água, assim como eu posso ir a um restaurante e pedir todo o cardápio. O cardápio do Espírito Santo está na palavra de Deus. É preciso que você se aproxime do altar, da presença desse Deus, e você pode se aproximar porque Jesus abriu o caminho derramando seu sangue na cruz do Calvário para que você possa se achegar, se abeirar da mesa do Senhor e provar desse banquete. Não adianta abrir a despensa e reclamar das coisas que você não tem. Não adianta dizer que você tem dificuldade de encontrar determinado produto. O que você precisa fazer é se aplicar em buscar, porque a palavra de Deus ela é fiel quando diz que Deus ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ninguém está colocando dificuldade, nós aqui estamos apresentando uma facilidade para você. Se você identificou que falta algo na tua despensa espiritual, é preciso que você tenha essa iniciativa. O produto não vai chegar na sua mão sem que você busque por ele. Não estou querendo dizer, não quero que você confunda buscar com merecer. Nós não merecemos a paz que Jesus dá àqueles que creem, mas nós cremos que Ele pode nos dar uma paz que excede o nosso entendimento. Às vezes estamos desanimados, mas buscamos ao Senhor e Ele acrescenta fé ao nosso coração. Às vezes estamos desanimados e Ele vai e injeta um espírito de longanimidade em nós e a gente passa a acreditar mais. Não viva frustrado pelo que você não tem. Disponibilize teu coração às coisas que estão à tua mesa, na mesa que o Senhor prepara para você. Tem algo reservado que só podem ver aqueles que creem. Aqueles que creem têm essa expectativa de se chegarem à presença do Senhor, sabendo que a alegria que falta no mundo sobra na presença de Deus. A fé que eu não encontro, talvez, nos seres humanos, eu encontro em Jesus. A bondade que está em falta nas pessoas, eu encontro na presença de Jesus. Agora, sem lista, talvez, já foi provado, inclusive, que quando você vai para o mercado com fome e sem saber muito bem o que você vai comprar, você leva coisas que você não precisa. Tudo que está na presença do Senhor é bom e precisamos. Mas o que muitas vezes acontece? Às vezes a gente se entope de religião. Às vezes a gente se entope de religião e não se alimenta direito. Não é porque uma pessoa come muito que ela está bem nutrida. Não é porque uma pessoa come em grande quantidade
que ela está bem alimentada. Por isso, eu preciso percorrer as Escrituras e dar às Escrituras o crédito de me fornecer aquilo que eu preciso, a informação sobre o que eu realmente preciso. O Espírito Santo quer derramar alegria sobre a tua vida, João Holanda. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é alegria. Deus, ele não fala na sua palavra sobre alegria para você sentir uma vontade de algo que você não vai ter. Ele coloca lá que o fruto do Espírito é alegria, porque ele, ao olhar para você, João, ele sabe que você precisa da alegria e que você pode ter a alegria. Rosane, Deus sabe que você precisa de ter um ânimo longo para que você possa ser fortalecida e ter esse ânimo renovado para continuar buscando o nome do Senhor. Então, a palavra diz que o fruto do Espírito é a longanimidade, porque ele olha para Rosane e deseja derramar dessa longanimidade. Não é? Ele olha para a vida da Fabiana e ele coloca à disposição da Fabiana amor, porque ele criou a Fabiana para que possa provar do amor. Tudo que a palavra diz é para que eu e você nos apresentemos com a expectativa de receber e agregar a nossa vida. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. A gente mede determinadas ações para estar dentro da lei, mas quando se fala, quando nós estamos tratando do espectro do Espírito Santo, não há limites. Você é feliz, Deus quer te dar mais felicidade. Você é uma pessoa boa, Deus quer manifestar ainda mais da sua bondade na sua vida. Se você é uma pessoa benigna, se você é uma pessoa que no teu interior brotam coisas boas, Deus quer aumentar isso. Sempre há mais na presença desse Deus abundante. Deus está fazendo uma obra na nossa vida e a cada dia Ele quer agregar materiais que possam compor essa edificação. Do que é que você precisa? Do que é que você precisa, João? Do que é que você precisa, Fabiana? Do que é que você precisa, Beatriz? Do que é que você precisa, Karina? O que é que está faltando? Olha a despensa. Esse tempo que a gente passa junto é para olhar a despensa, ver o que está faltando. Deus não tem prazer que nenhum de nós se lamente por aquilo que está faltando na despensa espiritual. O prazer dele é que você diga, Senhor, está faltando alegria, porque ele quer acrescentar alegria ao seu coração. Não é pecado que você se apresente diante do altar do Senhor sem alguma coisa. Mas não pode faltar a sinceridade diante desse altar. Por quê que eu vou dizer que estou alegre, se de fato eu não estou? Se eu estou diante do Senhor, Ele sabe o quanto eu preciso e do que eu preciso. Do que você precisa, Tiago? Do que você precisa? Falamos muito pouco para Deus do que precisamos, porque estamos muitas vezes focados em falar com os homens de maneira que eles pensem que está tudo bem conosco. Nós somos mestres em nos apresentarmos com máscaras que demonstram para as pessoas aquilo que nós queremos que elas pensem a nosso respeito, mas quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós podemos dizer o que é que está faltando. Eu não quero que as pessoas percebam minha tristeza, e por vezes eu vou evitar que elas percebam isso. Isso é algo muito normal, muito comum e recorrente. Mas quando se trata da presença de Deus, eu preciso me aplicar a essa presença, sempre munido da palavra, para que eu possa saber o que essa presença deseja me proporcionar.
Eu não preciso levar à presença de Deus aquilo que a palavra já não me diz. Eu preciso levar à presença de Deus aquilo que a palavra de Deus já me garante. Então eu vou à presença de Deus e eu posso frutificar nesse espírito que é amor, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha, eu quero que você preste atenção em algo. Tudo isso que eu acabei de falar são recursos espirituais. Isso significa que nenhuma circunstância é capaz de impedir que você agregue ao teu corpo emocional, à tua vida espiritual, tudo isso que a palavra está dizendo. A palavra não garante que você vai ficar mais rico. A palavra não garante que as rugas não vão aparecer. Hoje eu estou com a Bíblia com a letra extra grande. É sinal de que a idade está chegando e a dificuldade de enxergar ela vai aumentar. Mas a minha preocupação não é sobre aquilo que é circunstancial, aquilo que pode vir a acontecer, mas é saber que apesar de todas as coisas que podem acontecer, o fruto do Espírito está garantido para aqueles que estão plantados no Senhor. Não adianta. Não tem livro de autoajuda, não tem guru, não tem nada que possa forçar a barra para que eu possa frutificar no Espírito Santo. A única coisa que me possibilita frutificar no Espírito Santo é crer na obra que somente o Espírito Santo pode fazer. Eu não sei, é importante que se diga isso, eu não sei o que vai precisar acontecer na sua vida para que você tenha fé. Mas eu preciso que você creia que Deus vai acrescentar fé através das circunstâncias que vão te envolver e você talvez não vai perceber em primeira instância que é Deus agindo para que você tenha mais fé. Eu não sei o que vai ser necessário na sua vida acontecer para que você se torne uma pessoa mais mansa, mas virão situações que vão forjar em você essa mansidão. Por isso que é importante que a gente busque com fé e busque a palavra de Deus, porque toda a nossa vida pode girar em torno da obra do Espírito em nós. E aí vamos agregando o que não temos na nossa despensa, vamos listando o que não temos e Deus ele vai enviando como uma obra dele para nós. Eu quero ter mais mansidão, mas não posso determinar como é que Deus vai me dar mais mansidão. Mas eu sei que ele vai enviar situações. Geralmente, vou dar aqui um palpite, tá? Geralmente, quando se trata de mansidão, existem situações que vêm para tirar a tua mansidão. E é aí que ela é forjada. Situações em que você tem dificuldade de ter fé estão alimentando a sua fé e você talvez não esteja sequer percebendo. Situações que você tem dificuldade de manter a alegria, elas estão fortalecendo você para que você consiga ser alegre, apesar de circunstâncias que não transmitam alegria naturalmente. O que você quer ser? Você quer ser o resultado das tuas emoções carnais, que nada produzem, que nada frutificam, ou você quer ser fruto da obra que o Espírito Santo realiza na vida daqueles que creem? A lista de compra não é para você dizer aquilo que você quer, do jeito que você gostaria que acontecesse. A lista de compras é para que você compare a palavra de Deus com a tua vida. E notando falta, notando que há descompasso entre a palavra e a tua vida, você busque aquilo que você não tem, crendo que ele supre aquilo que a palavra dele anuncia como sendo necessário. Nesse momento eu quero orar, porque todos nós somos carentes. Eu não consigo olhar esse texto e me sentir completo no Espírito. Sempre que eu leio Gálatas 5, 22, eu vejo que eu ainda preciso mais do Espírito Santo.
E fico feliz porque o Espírito Santo está aqui, no nosso meio. Na simplicidade do que estamos dizendo, ele está presente porque quando a gente disponibiliza nosso coração para Deus fazer uma obra, o Espírito Santo está ali, desejoso de fazer essa obra. Se você não tem alegria, se te falta paz, se te falta bondade, se te falta amor, se te falta mansidão, você pode ficar tranquilo. O problema não é não ter essas coisas, o problema é não crer que buscando o Senhor Ele possa acrescentar ao teu coração. Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor haja em nós, de maneira que possamos acrescentar, agregar à nossa vida aquilo que ainda não temos. A tua palavra, ela é clara quando mostra o que é o fruto do Espírito. Nós sabemos sobre o que são essas palavras, mas queremos que mais do que o conhecimento do que elas significam, elas possam ser vivas, vividas na nossa vida. Queremos viver o amor, viver a bondade, mais do que saber o que é o amor ou o que é a bondade. Pai, o nosso coração está aqui. Ó Pai, talvez desanimado, carente de longanimidade, talvez agitado, apelando, clamando por mansidão, talvez entristecido, precisando de alegria. Senhor, Tu sabes como nós estamos, mas não nos apresentamos a Ti sem a expectativa. Estamos, sim, muito expectativos de que o Senhor acrescente ao nosso coração aquilo que não temos, aquilo que está faltando. Pai, estamos indo a Ti, porque nossa despensa não pode ficar vazia. Estamos indo a Ti porque precisamos desses ingredientes espirituais que a Tua palavra ela garante àqueles que creem. Nós cremos em Ti que possamos sair desse momento com a nossa despensa cheia e que nós não esperemos ficar sem, que estejamos sempre diante do Senhor, repondo aquilo que está faltando. Ó Espírito Santo, revela para cada um de nós aquilo que está faltando e que possamos agregar, que possamos tomar posse daquilo que a Tua palavra tem para nós e não vivermos frustrados por aquilo que não temos. Que a Tua graça abundante possa habitar no nosso meio e possa nos garantir aquilo que somente o Senhor pode nos dar, acrescentar ao nosso coração. É assim que nós oramos ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí pela sua conexão, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a se encontrar numa transmissão como essa na quinta-feira, às 20 horas, e depois no domingo. Enquanto a quinta-feira não chega, a gente escreve alguma coisa, te manda, grava um vídeo mais curto, te envia por zap. A gente vai se comunicar, a gente vai se encontrando por aí. Deus abençoe a todos vocês. Um beijão.